glitter, tons de rosa e a onda da Barbie na sua festa. E hoje eu trago para vocês não só um simples brigadeiro, mas um brigadeiro caramelizado feito para brilhar. E antes da gente começar a nossa receita, se você ainda não me segue por aqui, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu poste por aqui e já deixa o seu like porque isso ajuda muito aqui a crescer o nosso canal. Compartilha com seus amigos e vamos para a nossa receita. Então a gente vai começar fazendo o nosso brigadeiro. Eu vou fazer aqui um brigadeiro de leite ninho, que é uma delícia, tá? Ele vai ficar todo branquinho, mas depois vocês podem colocar corante, como eu vou mostrar aqui também para vocês. Mas primeiro a gente precisa fazer a nossa massa. Eu poderia fazer um brigadeiro rosa também, usando o Nesquik. Aí ao invés do leite em pó, você vai colocar o Nesquik 30 gramas, tá? E aí é só fazer o processo aqui que a gente vai levar para o fogo. Então, o Nesquik entra no início do processo, mas eu vou fazer de leite ninho branquinho mesmo, tá? Que é muito bom também. Então, a gente leva para a panela o leite condensado. Eu tô usando aqui uma panela de teflon. Eu gosto da panela de teflon, que é mais fácil para a gente ver o ponto, tá? O ponto do brigadeiro, mas dá para fazer em qualquer panela. E eu vou mostrar também o ponto na panela e o ponto quando a gente não tem a panela de teflon, também eu vou mostrar para vocês, tá? Então fiquem tranquilos. Aqui então eu coloco leite condensado e depois eu coloco leite em pó, tá? Aí o leite em pó, o que eu preciso fazer? Mexer junto com o leite condensado. Então sempre que eu acrescentar um seco, eu preciso acrescentar ele no início do processo. O que é um seco? O leite em pó, um chocolate em pó, né? Tudo que for seco você acrescenta junto com o leite condensado, você vai mexer muito bem e depois você vai acrescentar o creme de leite. Por quê? Porque se você misturar tudo junto, vai ficar mais difícil de dissolver esse seco e provavelmente vai ficar bolinhas no seu brigadeiro, tá? Então aqui a gente vem, mistura até ficar homogêneo. Então agora aqui ele está todo homogêneo e eu vou acrescentar então o creme de leite. Quando eu acrescento o creme de leite, eu também misturo muito bem e aí depois que eu vou levar para o fogo. Então agora eu vou ligar o meu fogo é fogo médio, tá? Brigadeiro a gente não faz no fogo baixo, porque senão ele vai cozinhar demais, fica ali e você não consegue ver o ponto. E muitas vezes acontece dele ficar puxa-puxa. Então o melhor jeito para a gente ver o ponto do brigadeiro, para ele cozinhar perfeitamente, é no fogo médio. O fogo alto vai queimar o seu brigadeiro e o fogo médio vai deixar ele perfeito, tá? Então vai chegar no ponto certo e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente liga o fogo e aí a gente vai mexendo aqui constantemente, tá? Sempre tirando aqui a lateral, mexendo meio e lateral, não esquecendo, tá? E o legal é a gente usar uma espátula de silicone que tenha essa pontinha, que ela é reta e tem essa pontinha aqui, tá? Ó, pontinha aqui. Por quê? Porque daí eu vou pegando toda a minha lateral aqui, ó, com a espátula. E vamos mexendo até chegar no ponto. Então aqui ele começou a ferver, né? E a gente tem que ir mexendo, ó, a todo tempo, tá? Ele tá aqui, ó, num ponto ainda bem molinho e a gente continua mexendo, tá? Mexendo até chegar no ponto. Vai chegar ainda no ponto, que é um ponto de bico, né? Que a gente consegue fazer recheio. E depois desse ponto de bico é o nosso ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Então aqui a gente vai continuar mexendo até chegar. Então aqui, gente, ó, já chegou no ponto meu brigadeiro, tá? E como eu sei, ó, quando eu uso a panelinha de teflon, se eu faço isso daqui, ó, ela sai toda, descola, a minha massa descola toda aqui do fundo da panela, né? Esse ponto é o ponto que a gente chama de ponto cambalhota.
E uma outra forma de ver quando a gente não está usando uma panela de teflon é da seguinte maneira. A gente levanta aqui a espátula, ó, e o nosso brigadeiro cai com bastante dificuldade, ó, tá vendo? Não é aquele ponto de bloco. O ponto de bloco é quando a gente levanta, ele cai. Um ponto antes desse é quando a gente levanta e ele cai. Ploft, ploft, a gente chama de ponto de bloco. Esse é o ponto de bico, né? Que a gente consegue fazer também recheios para bolo. Então aqui eu vou, desligou o fogo, mexo uns 20 segundinhos, porque isso daqui, essa mexida que a gente dá fora do fogo, faz ativar o brilho, tá? Deixa o nosso brigadeiro bem lisinho também. E é assim que a gente quer ele, né? Macio, bem aveludado. E é essa a nossa massa. Agora eu tenho aqui um plástico filme, tá? Que eu vou colocar no meu prato. Eu não coloco o brigadeiro em prato, untado com papel manteiga, não tem essa necessidade. Se você quiser fazer assim, não tem o plástico filme, não tem problema. Mas eu coloco as minhas massas de brigadeiro sempre assim no plástico filme, porque é muito mais fácil de eu armazenar essa massa. Ela fica muito compacta ali, bem protegida com o plástico filme, então não vai ter problema de criar película, vai proteger muito bem esse meu brigadeiro e tanto na geladeira como no congelador eu consigo manter ali várias massas de brigadeiro sem ocupar muito espaço. Então olha só como eu faço. Eu coloco aqui, ó, abri, né, meu plástico filme. Agora eu venho aqui, ó, e deixo bem vedado. Olha só como que a gente armazena esse brigadeiro, né, essa massa. Sempre colocar a etiqueta, né, com o sabor que você está fazendo, a validade, tá? E aqui o que que a gente faz? A gente vai deixar, isso é extremamente importante para um resultado excelente de um brigadeiro. A gente deixa em temperatura ambiente descansando por pelo menos 8 horas, tá? Esse tempo aqui, ele vai cozinhando e vai ganhando o que a gente precisa de uma consistência perfeita para enrolar. E vocês vão ver isso quando a gente estiver enrolando. Não é aquele brigadeiro que fica murchando, né? Que fica, parece que até derretendo, né? Dá um nervoso quando a gente está enrolando também, vira aquela meleca. Não, esse daqui a gente não vai ter nenhum problema e ele fica extremamente macio e derrete na boca. Então agora a gente vai deixar descansando aqui e depois a gente volta para enrolar os nossos brigadeiros. E olha como a nossa massa fica depois do descanso. Eu vou abrir aqui, olha que perfeição, ela não gruda, tá? No nosso plástico filme, fazendo assim no ponto exato, o ponto que eu mostrei para vocês, ó. Então, tá vendo? Eu tenho uma massa linda, olha isso. E aqui eu vou, então, como que eu faço? Eu vou pesando as minhas bolinhas. Tá? Eu peso todas as bolinhas, por quê? Porque eu preciso padronizar os meus brigadeiros. Aqui eu tô usando essas bandejinhas de isopor, eu gosto de usar, por quê? Porque elas não grudam o meu brigadeiro, tá? Eu vou colocando as bolinhas aqui, elas não grudam, mesmo depois de enrolado, a gente pode armazenar tudo aqui na bandejinha. E fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu falo sobre rendimento, validade e armazenamento, tá bom? Então aqui, ó, eu vou pesar cada bolinha com 14 gramas. Por quê? Porque depois a gente vai banhar no caramelo. E aí o caramelo já tem uma casquinha e fica, senão se a gente faz com 15, 16, 17, ele vai ficar um brigadeiro enorme, tá? Então 14 gramas vai dar super, vai ficar linda as nossas bolinhas. Então eu venho aqui, ó, com a luva, eu tô usando uma luva de vitril, tá? Pode ser a de vitril ou a de vinil para enrolar brigadeiro. Não pode ser as de látex. A de látex ela vai colar tudo o brigadeiro na mão. Então tem que ser essas daqui que eu falei para vocês, tá? Aqui, ó, eu vou colocar só um pouquinho de manteiga na mão, passar aqui e eu vou, isso daqui eu consigo enrolar vários brigadeiros. Se a gente faz sem a luva, também a gente toda hora tem que passar a manteiga na mão, ficar lavando. Aqui a gente não precisa, tá? Olha que massa
linda que a gente tem aqui, ó. Olha esse brigadeiro. Tá vendo? E é extremamente macio, tá? Então aqui vou pesar todas as minhas bolinhas. Então aqui eu já enrolei todas as bolinhas de brigadeiro. Lembrando, eu só passei manteiga uma vez na mão, só um pouquinho, né? E aí já enrolei todos os brigadeiros. Agora eu tenho aqui glitter. Eu tenho glitter pink, glitter rosa e aqui eu tenho um pó nacarado e um neon, um pó rosa neon. Não é glitter, tá? É um pó rosa neon. Lembrando que tem diversas marcas nas lojas de produtos para confeitaria e aí tem várias cores também. Então, como a gente está fazendo aqui da Barbie, eu resolvi trazer essas cores para vocês. E a Barbie tem uma paleta de cores enorme, então não é só aquele rosinha. Vocês podem usar e abusar usando aí, então, esses tons também mais nude, né? Também o pink, não só o rosinha, tá? Aí, então, a gente vai usar essas 3 cores aqui, vamos passar nessas 3 cores e depois a gente vai banhar numa calda de caramelo que vai deixar esse brigadeiro todo brilhoso. Fica lindo demais e é delicioso aquela casquinha crocante de caramelo. Meu Deus do céu. Então aqui, ó, eu vou fazendo isso daqui. Coloco aqui. E eu venho e passo pela peneirinha para tirar o excesso de glitter. E eu vou fazendo isso com todos. Agora eu vou passar aqui no rosa. Posso ajudar assim com a minha mão também. E por último, eu vou passar aqui no nacarado com o rosa neon. Então eu já passei todos os brigadeiros no glitter e no pó nacarado, agora a gente vai fazer a calda de caramelo. Eu tenho aqui açúcar refinado, água e aqui eu tenho cremor de tártaro. A gente encontra em lojas de produtos para confeitaria. Pode também substituir aqui por 3 colheres de sopa de vinagre, tá? Também dá certo. E aqui a gente vai misturar. Então eu misturo aqui muito bem. E aqui eu usei o cremor de tártaro, por quê? Ou então o vinagre, porque ele ajuda na cristalização e ele ajuda também o doce a não melar com facilidade. Aqui eu vou limpar a borda da panela, tá? Com um pincel e água. Venho aqui e passo na lateral, porque se eu deixo com açúcar, né, com a caldinha aqui em cima, ele vai cristalizar, ele forma os cristais de açúcar e aí não dá certo a calda, tá? Então limpou, tá tudo certo. Agora a gente vai levar para o fogo e a gente precisa de um termômetro. Quem não tem o termômetro vai ter que ir no olho mesmo e aí eu vou mostrar para vocês como que vai chegar nesse ponto e o que a gente precisa fazer. Então eu vou ligar o meu fogo, tá? Pode ser no fogo alto mesmo, mas o importante da calda é a gente não tirar o olho, porque senão ela queima, tá? Sempre tem que estar de olho aqui. E depois que eu mexi, eu não mexo mais, tá? Porque senão também acontece dos cristais de açúcar se formarem e aí perdeu a calda, como eu falei aqui. Então, assim que chegar no ponto aqui, a gente vai banhar os nossos docinhos. Enquanto minha calda está aqui no fogo, eu vou colocar os palitinhos em cada bolinha de brigadeiro. Então eu coloco, ó, bem aqui embaixo, tá? Assim, ó. O meu caramelo já chegou no ponto, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa cor de caramelo. Então como eu faço para saber? Eu venho aqui, pego a minha calda, jogo aqui. Aqui eu tenho uma água gelada, tá? Agora eu venho, pego, aí você tira da água e ó, fica esse barulhinho de vidro, ó. Ou seja, o caramelo está no ponto certo. Agora a gente vai banhar os nossos brigadeiros. Aqui eu tenho um tapete de silicone, poderia também ser uma forma untada com óleo, tá? Uma camada fina de óleo. E aqui a gente vai fazendo assim, ó.
colocando aqui, levanta, tira o excesso. E agora aqui, ó, já endureceu, então eu venho dos primeiros que eu fiz e vou virando o palitinho. Então eu dou uma torcidinha e ele sai, ó, vai ficar um furinho e esse furinho ele vai ficar dentro da forminha. E agora eu vou colocar nas forminhas de brigadeiro, tô usando aqui, essa aqui é número 5, tá? Esse pink lindo da Barbie. E aqui eu tô usando um tapetinho transparente da Cromos de 9 centímetros, tá? E vou colocar todos eles aqui nessas forminhas lindas. E temos aqui o resultado do nosso brigadeiro. Olha que coisa mais linda que ficou. Gente, tô apaixonada. E olha nessa caixinha aqui das Suformas, olha que coisa mais linda também. Agora eu vou quebrar um, né? Vou cortar para vocês verem como que ficou essa casquinha, como que ele está por dentro. Então, olha essa casquinha fininha, crocante e esse brigadeiro super cremoso por dentro. Gente, isso daqui derrete na boca, é simplesmente maravilhoso. Então assim, gente, muito importante aqui é o ponto certo do brigadeiro, tá? A gente precisa deixar nesse ponto que eu mostrei pra vocês, porque ele muito mole, na hora que a gente vai banhar, ele começa a cair do palito, dá muito trabalho, tá? E também o caramelo começa a amolecer. Então ele precisa estar nesse ponto e o caramelo também precisa estar no ponto certo, porque se ele não está no ponto certo, ele não vai endurecer, tá? Se ele passa do ponto, a casquinha começa a ficar muito grossa. Você pode, quando fizer uma grande produção, você pode colocar num banho-maria, tá? E ir banhando, porque daí o caramelo não vai endurecendo, né? Com tanta facilidade, aí você consegue banhar muitos de uma vez, tá? Cada um, né? E tomar muito cuidado na hora de banhar também, sempre uma pessoa só, porque senão pode correr o risco de ter uma queimadura muito séria. A validade dos nossos brigadeiros é de 7 dias, tá? Ele sem estar na calda. Na calda, ele vai ter a durabilidade apenas de um dia, tá? Então você fez, você banha no dia da festa, porque depois de 8 horas ele começa a derreter, tá? Então, porque ele tá exposto assim, ele tá aberto, então é essa a validade dele. A massa, você pode congelar a massa de brigadeiro por até 60 dias e você pode manter também esse brigadeiro enrolado na geladeira, tá? Lembrando que é sempre bom dar a data de validade para o seu cliente, né? Então, se organiza aí, você pode congelar as bolinhas também e depois passar no glitter. Pode congelar elas já passadas no glitter também, não vai ter problema nenhum, então você já agiliza a tua produção. E depois o degelo sempre deve ser feito na geladeira. Tirou do freezer, coloca na geladeira e aí depois de 8 horas você pode tirar da sua geladeira e banhar os seus docinhos. Lembre sempre de colocar o palitinho e na hora de tirar, dá aquela torcidinha. Então, gente, o rendimento aqui também foram de 30 unidades dos docinhos. Então eu espero que vocês façam muito, reproduzam muito essa receita, lembrando que vocês podem fazer de qualquer tema e tá aí esse tema super em alta. Um grande beijo e até os próximos vídeos.